Eude é a resposta de Deus para o clamor da nação de Israel. Eu tenho uma palavra para alguém que precisa receber nessa noite e dizer que Deus vai levantar alguém como resposta da sua oração. Mas eu preciso ser sincero: não tem resposta para quem está murmurando, não tem resposta para quem está reclamando, não tem resposta para quem está vivendo uma vida de rebelião, não tem resposta para quem não entra no propósito, não tem resposta para quem não larga o adultério, não tem resposta para quem não abandona a prostituição. Eu vim entregar uma palavra de resposta, mas para alguém que está debaixo de joelho, orando e clamando pelo propósito. E esses que ainda não entenderam o processo, Deus vai aumentar o tempo para mobilizar a tua vida de oração, para você voltar a clamar a Deus e a buscar ao Senhor. Tem resposta para a tua vida, mas para aquele que decide orar. Qual é a resposta de Deus? Eude. No 3 você grita Eude. 1, 2, 3, vai. Eude. Não, nunca quis ser um grito. 1, 2, 3, vai. Eude. Pelo amor de Deus, olha para cá. Quem é Eude? Eude é um benjamita. Segundo, Eude é um homem canhoto, totalmente desprezado pela cultura que ele vive. Benjamita, a menor tribo ou uma das menores de Israel. Canhoto, visto como um deficiente físico na cultura da época. Agora pensa comigo, Deus está levantando alguém que é rejeitado pela sociedade. Imagina o povo olhando e dizendo: é esse que vai lutar por Israel? Canhoto, de tribo pequena, benjamita. Só que é esse que Deus vai levantar como libertador de Israel. E Deus disse algo para mim: não despreze a forma como Deus vai fazer. Deus não vai usar o seu método, Deus não vai usar o seu jeitinho, Deus não vai usar a forma como você quer. Deus tem a maneira dele para te surpreender. Eu estou pregando para alguém que está achando que Deus vai usar as coisas normais dessa vida para fazer milagre. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Não coloque os seus olhos na aparência, não julgue pelaquilo que você está vendo. Porque Deus vai usar um primo riquinho para abrir a porta para mim. Porque Deus vai usar um empresário para me colocar dentro daquela empresa. Você não conhece a Deus. Se Ele quisesse, Ele soprava o teu nome para gente que nem te conhece para fazer o milagre acontecer. Ele não depende do teu recurso, Ele não depende do teu dinheiro, Ele não depende da tua habilidade, Ele não depende do teu conhecimento. Ele usa quem Ele quer, da forma que quer, no tempo que quer, na hora que quer. Se fosse fácil vencer os moabitas, você teria vencido. Se fosse fácil resolver o problema, você teria resolvido. Não resolveu, não deu jeito. Agora Deus levantou alguém, coloca as tuas expectativas em Deus, porque ele pode ser canhoto, mas Deus está na vida dele. Ele pode ser benjamita, mas Deus está na vida dele. O teu milagre vai vir de onde você menos espera. Diga para pelo menos 2: vai vir de onde você menos espera. Diz: vai vir de onde você menos espera. Você está achando que Deus vai usar empresário para a porta abrir? Se for preciso, Deus usa o macumbeiro para te colocar em lugares que você jamais pensou em entrar. O nosso problema é que nós julgamos pela aparência, e pela aparência nós não encontramos a qualidade suficiente para resolver o problema. Mas Deus não precisa da sua capacidade. Deus não precisa do teu diploma. Tem gente com diploma igual o teu e está no lixo, não serve para nada. Por quê? Porque quando Deus quer fazer, Ele só quer que você esteja alinhado a um propósito. Pare de julgar pela aparência.
Porque Deus não depende da aparência para realizar propósitos. É por isso que você está há 15 anos tentando casar e não casa, porque você só está olhando pela aparência. Aí você está falando: meu Deus, quando o Senhor enviar um homem bonitinho, gatão, é esse que eu vou casar. Aí você fica olhando para o braço do cara, só que ele tem uma mente de amendoim. Esses camaradas que malha braço e tem perna de baqueta, perna de muleta, parece uma rã. Aí você fica preocupado com a aparência e não casa nunca. Queridinha, é melhor você casar com um feinho que está debaixo da direção de Deus, do que casar com um bonito que vai te levar para o inferno. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai fingir que não é contigo? Pergunta. Para de olhar para a aparência. Até porque quem olha para a aparência acaba perdendo conteúdo. Eita Jesus! E caráter vale mais que aparência. Então, antes de julgar o que está por fora, olha primeiro para aquilo que está por dentro. Você está julgando Eude porque Eude é canhoto. Você está julgando Eude porque Eude não tem tanta aparência. Você está julgando Eude porque Eude é de tribo pequena. Ele pode ser pequeno, ele pode ser canhoto, mas é esse que Deus chamou para derrubar. Deus levanta Eude. Eude tem uma estratégia. Qual a estratégia dele? Ele vai pegar a espada e vai colocar escondida na sua coxa direita. No 3 você grita a coxa: 1, 2, 3, vai. Olha para cá. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque por mais que a estratégia seja boa, o que vai fazer a diferença não é o lado que ele coloca a espada. Aleluia. O que faz a diferença é Deus estar naquele propósito. Porque o lado da espada não vence a guerra. O que vence a guerra é Deus estar no governo do propósito. Isso aqui é profético, porque o lado direito é totalmente profético na Bíblia. Por exemplo, quem lembra no Antigo Testamento? A bênção da mão direita, onde o pai tinha o hábito de abençoar os seus filhos. Que é outro texto? No Novo Testamento, no Evangelho de Jesus, Jesus fala para o discípulo: lance a rede à direita do barco. Por quê? Porque o lado direito fala de governo, o lado direito fala de autoridade. Que é outro texto? Quando Estevão está para ser apedrejado, assim que ele vai morrer e vai estar com Cristo, ele vai ter uma visão. Alguém lembra da visão? Ele vai ver Cristo, Jesus, à direita do Pai, porque a direita fala de governo. Então a questão não é o lado que a espada vai estar. A questão é Deus estar na direção do propósito. Empresta a tua boca para Jesus e diga para pelo menos 4: fica na direção de Deus. Diz: fica na direção de Deus. Fica na direção de Deus. Fica na direção de Deus. Fica da forma como Deus te mandou. Faz do jeito que Deus falou. Faz da forma que Ele te orientou. Independente do que vão achar, do que vão dizer, do que vão falar, a opinião, a crítica. Faz da forma que Deus mandou. Para de tentar copiar aquilo que os outros fazem. Eu vou colocar a espada desse lado porque na vida de fulano deu certo. Deu certo para ele, mas para você é outra direção. Esse é o problema dessa geração. É uma geração que copia aquilo que vê e não faz aquilo que Deus manda. Eita Jesus! Quem vive debaixo de propósito não está preocupado com aquilo que está vendo no outro, mas está preocupado com aquilo que Deus manda. Porque eu vou ver a forma como o outro canta para ver se dá certo no púlpito. Porque eu vou ver a forma como o outro prega para ver se o fogo cai. Aí quando fulano faz, o fogo desce, mas quando é você não sai nada. Por quê? Porque Deus não quer que você fique copiando o lado da espada. Deus quer que você seja aquilo que Deus te chamou para ser.
Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai levar para casa hoje? Pergunta. Fica na direção de Deus. Por que o casamento não deu certo? Saiu da direção de Deus. Por que o namoro não deu certo? Porque você saiu da direção de Deus. Por que a coisa naquele emprego deu errada? Porque você saiu da direção de Deus. Por que você está perdendo muita coisa na tua vida? Porque você saiu da direção de Deus. Faz de acordo com o propósito dele que vai dar certo, meu filho. Faz do jeito que ele mandou. Ah, mas está difícil ouvir essa palavra, porque eu já estava pensando em arrumar as minhas coisas, sair da igreja, ir para outro lugar. Minha filha, fica na direção de Deus. Nossa, mas está muito difícil, eu não consigo lidar com fulana, tem muita gente problemática aqui dentro. Pode ser mais um motivo para você ficar, porque Deus está usando problemático para te ensinar a ser crente. Fica na direção de Deus. Não, mas eu vim orando para saber se eu tenho que ficar ou se eu tenho que sair. Deus está falando agora: fica na direção de Deus. Eu só acredito que Deus fala comigo se tiver uma confirmação. Então lá vai a confirmação, hein? Fica na direção de Deus. Não, eu sou meio lesada para entender quando que Deus está falando comigo. Se for comigo, Deus vai mandar um baixinho brabo de Bangu e vai dizer: esse que te digo, fica na direção de papai. Então toma do alto: esse que te digo, fica na direção de Deus. Está dando errado porque você saiu do projeto. Está dando errado porque você se precipitou. Está dando errado porque você está ansioso demais. Está dando errado porque você está agindo pelos teus impulsos. Está dando errado porque você está mais preocupado com a aparência e não com caráter. Está dando errado porque você está preocupado com dinheiro e não com propósito. Está dando errado porque você está correndo atrás de dinheiro e não do propósito dele sobre a tua vida. Fica na direção de Deus. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai fingir que não é contigo mesmo? Pergunta. Ele está diante de Eglon, escondeu a espada na coxa, está diante do rei, e ele está vendo a oportunidade para atacar o rei. Só que ele percebe que a distância não é suficiente para dar o golpe. Então ele tem uma estratégia. Eglon, eu tenho uma palavra secreta para te dar. Desperta a curiosidade do rei. O rei manda os seus soldados ir embora. Eude vai ficar sozinho com o rei Eglon. Quando ele se aproxima do rei, ele vai pegar a espada, e o texto diz que ele vai cravar a espada no ventre do rei. Escuta isso. De maneira que as fezes sairão do ventre. Quando você lê isso, é algo tão forte que às vezes a gente fica pensando: o que Deus quer falar num texto como esse? A Bíblia diz que ele era um homem gordo, e a gordura desse homem vai sobressair sobre a espada de Eude. Quando ele coloca a espada, o ventre se abre e sai excremento, ou seja, fezes do seu corpo. Aí Deus falou algo comigo. Deus disse para mim: Rodrigo, se a espada não entrar, a sujeira não sai. Empresta a tua boca para Jesus e diga para pelo menos 3: se a espada não entra, a sujeira não sai. Diz: se a espada não entra, a sujeira não sai. Se a espada não entra, a sujeira não sai. Eu vou aplicar para quem ainda não entendeu: ou tu entra na espada, ou a espada vai entrar em você, porque tudo que está sujo vai sair. Você está fugindo da espada porque está podre. Você está fugindo da espada porque está preso na iniquidade. Você está fugindo da espada porque você sabe que a verdade incomoda essa vida de mentira que você está vivendo. Você está fugindo da espada porque toda vez que você é confrontado, dá um incômodo e você se levanta, não quer ser confrontado.
Você está fugindo da espada porque você não quer largar esse pecado, não quer deixar mentira, não quer deixar essa vida de sonegação de imposto. Aí coloca a culpa nos outros, mas não consegue assumir seus próprios erros. Ainda diz, o problema está no Brasil. Não, o problema está no brasileiro que está inserido dentro do Brasil. Não é a política que é corrupta, é o brasileiro que é corrupto. Nós somos tão corruptos que às vezes quando recebemos o troco a mais, não devolvemos. Eita Jesus! Se a gente quer que Deus limpe a parte que está lá em cima, tem que começar limpando primeiro a parte que está aqui dentro. Pergunta para esse irmão, vai dar glória ou vai para casa agora? Pergunta. Se a espada não entra, a sujeira não sai. É por isso que tu foge da espada, porque não quer largar essa vida de pecado, escondendo os seus erros. Aí canta na igreja e sai da igreja, fica na prostituição lá fora. Aí prega na igreja e sai do altar para ficar no homossexualismo lá fora. Aí tem instrumento na igreja, toca na igreja, canta na igreja, mas está vivendo uma vida profana lá fora. É tão prostituto que é capaz de subir no altar e ficar cantando as menininhas da igreja com beijinho para tentar seduzir a meninada na igreja. A espada vai te rasgar no meio hoje nessa casa. É Macamal e Tiriminaragaia. É por isso que tu foge da espada. É por isso que você não suporta ouvir a verdade. É por isso que você não suporta ouvir a Bíblia. É por isso que te confronta, porque você sabe que não quer largar essa vida, quer continuar nesse mesmo pecado, e sabe que se a espada entrar, ela vai tirar a sujeira que está em você. Mas eu vim dizer para alguém, ou tu entra na espada, ou a espada vai rasgar tudo que está dentro de você.